Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Itamar Felipe, que é escritor, né? E lançou um livro recentemente, A Lenda da Esmeralda Mágica. Bom dia, Itamar, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os apresentadores aqui do programa, ao João Mozinho, a Natália, a Maria Clara. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Itamar, a população alagoana lhe conhece como atleta, como empresário, fomentador do esporte aqui no estado de Alagoas como um todo. Agora, essa veia literária, Itamar, acho que muita gente não conhecia. E como começou esse gosto pela literatura, pela escrita? Conta um pouquinho pra gente. Esse gosto ficou meio reprimido pela vida toda, mas começou muito jovem, na adolescência. Eu lia muito e na adolescência para a juventude eu escrevia algumas coisas, escrevia poemas, escrevia roteiros, participávamos de grupos de teatro, mas ficou muito tempo reprimido. Aí vem aquela correria da vida e você enfrenta o dia a dia de trabalho. Acabei sufocando durante muito tempo isso. Itamar, a Lenda da Esmeralda Mágica, ela é uma ficção, ela é uma vivência que você já teve? Traz um pouquinho, traz alguns detalhes. É spoiler, né, Natália? Como fala... Spoiler, né? Como fala a juventude, tá moderninha, né, Maria? Tô moderno, né, agora, né? Traz um pouquinho o spoiler sobre o que trata esse seu lançamento aí, A Lenda da Esmeralda Mágica. Então, A Lenda da Esmeralda Mágica é um texto que eu comecei a escrever há bastante tempo. E tem uma curiosidade, que esse texto ele acabou ficando durante mais de 5 anos num HD que acabou travado no computador. E eu tentava rever aquele texto e não conseguia chegar onde eu tinha chegado no início. Era apenas um roteiro. Mas a Lenda da Esmeralda Mágica, ela trata de um povo indígena. Pensando sobre como a população nossa chegou até hoje, eu imaginei que vieram de outros continentes, que cruzaram geleiras, cruzaram planícies, planaltos, né? E esse povo acabou chegando no Nordeste brasileiro, mais precisamente na região sul do Maranhão. Então, o que é interessante é que esse livro, eu posiciono ele geograficamente muito fiel, de forma fiel, e historicamente de forma fiel, narrando cada tempo dentro da realidade do tempo que eu estou vivendo naquele momento. Então é uma narrativa histórica, é uma ficção histórica, personagens fictícios, onde tem inclusive o nome de uma das apresentadoras aqui do programa, Maria Clara. Que é uma corredora, viu? Tem esse lado da histórica, geográfica precisa, vivendo cada era dentro do seu tempo e regionalmente dentro do que era a realidade precisa. A maior parte da história é vivida em Olinda. Ô Itamar, quando a gente traz escritores, autores, enfim, pessoas ligadas à cultura, a gente tem sempre a curiosidade, né, de como é essa forma criativa, não é, Natália? Esse processo criativo, como esse processo, né, criativo, ele vem de um ócio, ele vem, assim, de uma atividade física, esse processo criativo, de onde ele vem, de onde ele nasce, podemos dizer assim. E os gatilhos, né, João? Como é que surgem esses gatilhos, assim, as ideias, como é que elas vão surgindo? Porque cada um tem uma forma, né? Exatamente. Tem uma forma de chegar a essa criatividade. Natália, eu acho que isso, em parte, a gente traz alguma coisa meio genética, um certo dom, mas que tem que ser trabalhado. É muito trabalho, como eu já ouvi de outros autores, ouvi de pessoas que criaram algumas obras, né? 20% de inspiração e 80% de transpiração. Isso não é brincadeira, não, é sério, é verdade que isso realmente acontece, é muito trabalho. Agora, a gente tem aquela inspiração de falar sobre alguma coisa, a gente quer contar sobre alguma coisa. Eu sempre tive uma participação nas aulas de redação, desde os tempos de escola, de primário e ginasial, na minha época, que hoje já não existe mais isso, né?
mas que é uma coisa que nasce. Você pega um tema e desenvolve, e a mente viaja. Eu uso muito a música, eu uso muito o esporte. Você perguntou sobre o esporte, né? Acho que a Natália falou sobre o esporte. O esporte inspira muito. A gente correndo, fazendo uma atividade física aeróbica, o cérebro trabalha numa velocidade muito maior. Está ali oxigenando o tempo todo, né? Exatamente. E Itamar, você também mencionou, até antes de entrar no ar também, que sempre leu muito, né? Sempre se envolveu muito com a leitura, e isso é um dos grandes aspectos, assim, já é um grande passo para se começar a escrever, né? Mas dessas suas leituras, desse seu hábito de leitura, o quanto tem nesse livro, assim? Como é que fala um pouco das suas referências, o que é que você gosta de ler, o que é que você trouxe para o lançamento para esse livro, A Lenda da Esmeralda Mágica? Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu li muito na minha juventude autores internacionais e autores brasileiros. Comecei lendo José de Alencar, dali eu fui para Jorge Amado, veio Paulo Coelho, eu li tudo do Paulo Coelho, mas fica um registro aqui, se fala muito pouco num autor que me influenciou muito, José Mauro de Vasconcelos. Talvez a única obra que vocês se lembrem dele seja Meu Pé de Laranja Lima. Um clássico, que se né? tornou um clássico, se tornou novela, né? Tem filme também. Exatamente. Mas essa obra dele foi a que menos me impressionou. Eu vou citar aqui algumas, e quem tiver oportunidade, leia. Rosinha Minha Canoa, leia Arara Vermelha, leia Arraia de Fogo, leia Vazante. São 4 livros de José Mauro de Vasconcelos que eu li com 14, 15 anos de idade. Essa influência realmente pesou muito na minha narrativa, na minha forma de escrever. Tá aí a dica. Itamar, e como você desenvolveu o seu estilo de escrita? Porque a gente sabe que tem alguns escritores, né, que tem assim, um estilo de diálogo um pouco mais simples, outros mais complexos. Como foi esse processo para você? Olha, a minha escrita não é acadêmica. A minha escrita é de uma forma simples, eu uso vocabulário simples. Existem escritores que, com muito mérito, escrevem de uma forma bem acadêmica, onde às vezes os mortais precisam de um dicionário para acompanhar do lado. Hoje o Google, né? Vou no Google para saber o significado dessa palavra. Não sou contra isso, pelo contrário, eu respeito muito esse tipo de escrita. Mas a minha escrita é uma escrita popular, para que todos entendam de uma maneira fácil. E quero dizer também que é uma escrita iniciante. Esse é o meu primeiro livro, apesar dos meus 68, quase 69 anos, é o meu primeiro livro. E eu senti um crescimento na minha forma de escrever durante essas 338 páginas de A Lenda da Esmeralda Mágica. Ô Itamar, A Lenda da Esmeralda Mágica, ela trata de uma ficção ligada a um romance, a uma ação, traz mais detalhes da estilística aí da sua obra. Olha, ela é a narrativa de um povo sofrido naquela região nordeste que eu já citei antes. Esse povo sofre uma seca muito grande. A água seca, as caças somem, o povo começa a passar fome, vem a epidemia e a nação, a tribo é quase dizimada. Entre os mortos morreu o cacique, que deixa um filho com 15 anos responsável pela tribo. Ele era o herdeiro da dinastia. Então ele assumiu a tribo e ele tinha que achar uma saída para esse povo. Então ele sai à procura, a narrativa é essa, ele sai à procura de um lugar para que eles migrassem. Itamar, tratando ainda da sua primeira publicação, ela é uma obra fechada, tem continuidade. Como é que você vê essa publicação, essa sua primeira publicação? Deixa eu tentar narrar rápido aqui. Nessa saída dele, ele se chama Cameron e ele é aprisionado por uma tribo inimiga. Nessa tribo inimiga, durante a primeira noite, ele é jogado num fosso, ele é resgatado por uma mulher que falava na sua língua. Ele não conhecia e essa mulher levou para que eles fugissem. Vamos fugir daqui, que eu quero fugir também. Ele, sem saber quem era, ela começou a corrida. Vamos correr, vamos vazar por aqui, porque aqui é um caminho de escape, onde nós vamos conseguir fugir dessa tribo. Aí saíram.
Eles saíram e, durante muita mística, muita conversa, essa moça que resgatou, ela era prometida para o pai dele e foi raptada da tribo antes do casamento. E quando amanheceu o dia, ela o reconheceu. E ela perguntou se ele era filho do prometido para ela. Nessa fuga, eles conseguiram chegar. Ele conseguiu juntar a tribo e chegar até o Planalto Central. Vieram do Nordeste para o Planalto Central. No Planalto Central viveram 400 anos, a tribo evoluiu, a tribo cresceu, mas com a pressão que tiveram da civilização, houve a mesma coisa que aconteceu com Cameron. O cacique morreu e ficou nas mãos de Caluí, um jovem de 15 anos, em 1952. Só que dessa vez foi mais grave, que o Caluí se casou com Assi, e o Caluí morreu quando ela estava grávida. A Assi ficou com um bebê. Pressionada pelos irmãos, ela teve que fugir. Ajudada por um comprador de minérios, ela foi levada para Belo Horizonte, mas ela disse que queria ir para Salvador, porque uns missionários falavam de Salvador, e ela queria ir para Salvador. Mas ela foi colocada num trem para ir para Salvador. No trem ela conheceu Dora, que se morava em Olinda, e ela foi parar em Olinda. E sempre cobrando da Dora que ela queria estudar. Interessante, né? Você mencionou aí diversos locais aqui do nosso país. Então, na sua história, você explora realmente todo o nosso território nacional. E apesar de ser uma ficção, né, a gente entende também como a arte ela é importante. A arte e sua literatura, as artes plásticas, como ela é importante para o enriquecimento da gente, sem que ela esteja diretamente conectada com a realidade. Porém, ela ainda ensina muito, né? E aí, esses elementos da vida real, como é que você consegue... Como é que você conseguiu, no caso, conciliar para tornar uma história super interessante, né? Que tenha essa essa ideia dessa coisa mágica mesmo, né? Porém, que traga elementos assim que as pessoas, quando elas estão lendo, elas possam se identificar. Como é que você consegue juntar tudo isso? É um pouco inexplicável, né? A gente monta um roteiro e os detalhes vão surgindo durante a escrita. Eu escrevo das 11 da noite a 1 da manhã. É o horário que eu tenho, onde eu me isolo e escrevo, normalmente 2 horas por dia. Existem dias que sai uma frase, existem dias que sai 6 páginas. Então, às vezes, é preciso pesquisar, buscar, porque para juntar a ficção com locais, com datas, é preciso estudo, né? Então, essa pesquisa é fundamental. Você me perguntou sobre a sequência. Isso de Olinda... Passou o filho, que chamava Lutero, o filho da Assi com Caluí, depois veio o neto. Só o neto resolve buscar as origens da tribo e volta para o Planalto Central. Uma coisa que eu vou deixar aqui para que vocês pesquisem. A tribo onde eles viviam, eles saíram de lá em 1952 e a partir de 1956 ela foi inundada toda a região pelo Lago Paranoá. Então aquela região é Brasília. E ele retorna a Brasília para buscar os portais onde estava a magia da tribo. Aí existe uma sequência onde ele localiza 2 portais e o 3º portal ficou em aberto para a gente... Com certeza, os nossos ouvintes, assim, depois de toda essa explicação, eu, inclusive, acho curioso, que a gente está curioso, né, muito curioso, e eu acho que gerou muito interesse. E aí, a pergunta que não quer calar, onde é que a gente encontra esse livro? Como é que as pessoas vão ter acesso? Como é que pode comprar, falar com você? Onde a gente encontra a Lenda da Esmeralda Mágica? Esse livro está na Amazon, tá? Ele está na Amazon, é o método mais vendido hoje no país, então nós temos ele na Amazon. Nós temos ele aqui na Nova Livraria, em Maceió, são 3 lojas, né? E nós temos ele na Hibiscos, que é uma loja da família, né? Nós temos esse livro também disponibilizado lá. Espero que outras livrarias se interessem, que a gente consiga ter ele exposto em mais lojas, mas no momento são esses os meios. E eu posso, acho que, convidar todos aqui para o sábado. No sábado e no domingo, nós temos uma feira literária que vai se realizar aqui em Maceió e nós vamos estar lá vendendo o livro, comercializando o livro. Diz o local e tomar o horário e faz esse convite público para todo o povo de Maceió, toda a população alagoana. Ele fica na... Pode falar, meu. Aqui, vem para cá, meu. Estamos aqui com
com a Mel, que é assessora aqui do Itamar, né, esposa do Itamar também. Diz aí onde vai ser a feira de literária, o horário, o local, e a gente transmite aqui para os nossos ouvintes. O local é Vila Farol. Vamos lá. Vai ser o primeiro festival literário, né, da primavera, vai ser no Vila Farol, dia 31/8, das 11 horas às 21 horas, na rua Antônio Brandão, aqui no bairro do Farol. Ou seja, uma reunião de escritores alagoanos independentes. É o primeiro festival literário primavera, lá no Vila Farol, dia 31/8, das 11 horas, tem início às 11 horas e tem um término às 21 horas. Ou seja, quem gosta Que de bacana, literatura, Joãozinho. Já quem me gosta animei, de viu, publicações locais, vai lá, participa desse super evento. O Itamar vai estar presente lá com a Lenda da Esmeralda. Enfim, é super importante a sua participação, que está aqui nos ouvindo no Jornal da Manhã, prestigiar a literatura alagoana, que é extremamente rica. Itamar, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, falando dessas e de outras temáticas, falando de esporte também, que o Itamar é um super atleta, falando de literatura. Enfim, quero deixar um espaço para suas considerações finais, Itamar. Muito obrigado pelo super atleta, né? A gente é um teimoso. Mas eu agradeço muito a oportunidade e espero sim voltar a falar com vocês. É um órgão que sempre presente comigo, sabe? Eu gosto muito de rádio, eu acho que o rádio é uma das formas infindáveis. Essa forma não vai acabar nunca. Venham redes sociais, venha TV, o rádio vai permanecer assim. Minha gratidão a todos vocês aqui, a Natália, a Maria Clara, o João Buzinho, pela oportunidade. Itamar Felipe, autor da Lenda da Esmeralda Mágica, a gente que agradece pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Robson nas redes sociais, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sexto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã.